Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui às 26 tendências de treinamento e desenvolvimento para times comerciais para 2026. Eu quero trazer aqui para você hoje 26 tendências que, na minha opinião, que tem vivido aqui o ambiente de treinamento e desenvolvimento para times comerciais, podem fazer a diferença para uma arquitetura de desenvolvimento profunda no seu time comercial, que vai fazer com que o seu time venda mais e melhor comprovadamente. Qual que é a grande dor que eu tenho sentido e por que eu resolvi escrever esse e-book, vamos dizer assim, ou essas tendências? Porque eu tenho visto muitos treinamentos que não são estruturais. São arquiteturas bastante simples, 2 horas de treinamento aqui esporádicas, mais 2 horas a colar, e aqui a ideia de como é que você pode usar essas tendências para montar uma arquitetura de desenvolvimento para se juntar a mim ou a todos aqueles que têm essa missão de construir uma nova geração de profissionais de vendas. E é para isso que eu estou aqui. E eu já vou direto ao ponto. Primeira tendência: o trabalho some. Veja só, vivemos uma situação de pleno emprego. Numa situação de pleno emprego, você contrataria, por exemplo, o cara uma nota 8, uma nota 7,5. Em pleno emprego, 7,5 já está empregado. E você vai ter que contratar eventualmente um 6,5 ou um 6. Logo, as pessoas que vão entrar nas companhias serão pessoas que estão menos capacitadas, ou menos do que a gente gostaria. Logo, esse trabalho vai ser transbordado para o time de treinamento e desenvolvimento. Então, se antes nós escolheríamos os vendedores nota 8 do mercado, 7,5, agora a gente vai ter que se contentar eventualmente com 6,5. Não tem nada de errado. A única questão é que transborda para o time de treinamento e desenvolvimento a possibilidade ou a estratégia de desenvolver essa pessoa, entendendo que também os concorrentes não têm em abundância uma mão de obra. Então, a primeira tendência que eu trago é isso: o trabalho só aumenta e isso coloca o TD e o RH numa frente bastante estratégica da companhia. Bom, a segunda tendência que eu trago é que a centralidade no cliente hoje já é o mote. Todo mundo fala de customer centricity, etc. e tal. Só que os profissionais, para viverem essa centralidade no cliente, não estão formados, ou não foram formados, ou, quiçá, ainda serão formados. Então, a centralidade no cliente, que hoje é um movimento estratégico de todas as companhias, para deixar de olhar para dentro e olhar para fora e ver aquilo que é importante para o cliente, não aquilo que é importante para a empresa somente, passa a ser um foco alvo de todas as companhias. Porém, os profissionais com essas características não estão disponíveis no mercado. Quer ver um exemplo? Se você vai comprar, às vezes, um imóvel de 10 milhões, 15 milhões, e aí você tem todo um trabalho para geração de lead, marketing, produto, etc. Quando gera essa oportunidade, eu mando isso para o corretor, que às vezes muito mal sabe falar português, que às vezes não sabe fazer um bom atendimento ao cliente. Então, essa característica da centralidade no cliente força a necessidade da gente desenvolver os profissionais que vão atender e entender o que é a centralidade no cliente. Maravilha, vamos aqui para a dica número 3, focado bastante na sobriedade tecnológica. A gente ouve muito falar de inteligência artificial e eu sou fã daquela afirmação que diz que inteligência humana mais inteligência artificial é igual a inteligência exponencial. E é nisso que eu acredito. Mas ainda a gente tem um gap muito grande, porque quando a gente olha para os times comerciais, a gente quer falar de inteligência artificial, eu ainda tenho uma barreira do homem vendedor, do profissional vendedor com a tecnologia. E aquilo que parece simples, prático e a solução de todos os problemas, na verdade, é mais um passo importante para que possa se construir um campo de solução de problemas. Então, o fato de ter a inteligência artificial disponível como uma excelente ferramenta não necessariamente tem como premissa o fato de que todos os vendedores já tenham suficientemente adaptabilidade ou familiaridade com a tecnologia. É só você ver a utilização do CRM, que é uma ferramenta muito mais simples, muito mais prática e ainda assim apresenta grande resistência dos times comerciais. Então, neste momento de muita tecnologia, sobriedade tecnológica é a tendência número 3. Nós podemos falar então da tendência número 4, porque antes de ensinar eu preciso preparar para aprender. E o que nós vemos durante todos os dias aqui que a gente trabalha é que muitas vezes a gente está focado em basicamente entregar para as pessoas conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas às vezes eu não estou preocupado, eu não estou preparando o terreno para que esse conteúdo seja fértil. As pessoas às vezes têm que trabalhar enquanto estão em treinamento, as pessoas deixam seus WhatsApps ligados e deixam toda essa tecnologia minando o foco da sua atenção. Então, uma grande preocupação que nós temos aqui é como a gente consegue, de fato, fazer com que as pessoas estejam prontas para aprender. Porque podemos fazer tudo, menos a parte do outro. E aqui entra, então, uma tendência número 4, para que a gente possa entender como as pessoas aprendem e como é que elas realmente podem se desenvolver.
A tendência número 5 é a necessidade de cocriação, uma palavra bastante falada no mundo do RH, do treinamento e desenvolvimento, mas pouco praticada nas áreas comerciais. Olha só, quando eu junto a inteligência da área de T&D, a inteligência de um expert, no caso aqui, eu seria um expert, por exemplo, ou outro profissional que possa conduzir o seu time, e a inteligência do time de vendas, eu tenho um mastermind, eu tenho uma mente mestra. O que nós vemos no dia a dia é que muitas das dores do comercial é delegada pela diretoria, pela liderança comercial, e cabe ao T&D ter uma ideia fantástica, que por si só vai gerar engajamento e que por si só vai ser suficiente para que as pessoas entendam, compreendam e vendam mais. Isso não acontece, turma. Se você é de TI e RH, você sabe disso. Então é importante que nós criemos um campo coletivo, respeitando a inteligência e identidade dos vendedores, respeitando e integrando a inteligência dos times de TI e RH e também unindo isso com os experts que vêm de fora para contribuir na construção dessa nova mente mestra, dessa mente coletiva, que tem muito mais inteligência do que propriamente só quando há uma delegação, diretoria comercial, T&D resolve isso aí. Tendência número 6, turma, que eu estou trazendo aqui para vocês, é a questão de que os vendedores eles já são da metodologia ágil. A gente fala muito metodologia ágil, etc. e tal, mas na verdade os vendedores já têm uma forma de aprendizagem muito pragmática. E a metodologia ágil é de fato pragmática. Ou seja, eu tenho vendedores que aprendem coisas, aplicam no dia a dia e se não funcionar ele para de fazer. Muito rápido. Como aquela história de eu idealizo, testo e se não funciona já paro de fazer. E nesse lugar os vendedores já têm a metodologia ágil presente. Então basta a gente acessar esse lugar e oferecer ferramentas para que seja testado de fato na prática, de maneira intensiva, para que seja então validado como conhecimento que funciona. Quando a gente fala de tecnologias, de perguntas poderosas, por exemplo, são tecnologias práticas. O vendedor é um cara prático, ele tem que sair dali, aplicar e ver o que deu resultado. Tendência número 7, turma, e aqui entra uma coisa que eu gosto muito e sempre que eu tenho oportunidade de estar diante dos líderes eu falo. Líder não é patrocinador do T&D, ele é parte fundamental. Qual é o melhor lugar que o líder poderia estar? Se não na sala de aula observando seus liderados, treinando junto com seus liderados, se desenvolvendo junto com seus liderados. Veja só, se eu tenho todo o meu time parado por 2 horas, 4, quizá 8 horas, onde é que deve estar o olhar do líder? Mas onde é que eu vejo que está o olhar do líder? Eu tenho coisas mais importantes para fazer do que acompanhar meu time se desenvolvendo. Mas como é que eu posso ser um líder exponencial se eu não consigo exponencializar o resultado de cada um dos meus liderados? Portanto, na tendência número 7, eu trago a importância de que o líder deve estar junto, deve estar presente nos treinamentos. Tá, talvez você seja um líder e está assistindo esse vídeo e pode dizer assim, não, mas eu já sei tudo. Se você sabe tudo, o exemplo de estar em sala de aula arrasta. A gente já ouviu falar isso muito, mas os melhores treinamentos que a gente vê, que a gente tem, são, na verdade, aqueles que os líderes estão juntos, comprometidos. Acabamos de fazer um treinamento com uma grande multinacional da área de pneus e o presidente da companhia esteve do início ao fim na sala de aula. Não só como aprendiz, porque anotou muita coisa, mas também como um exemplo, incentivando a importância daquele momento, a importância daquelas horas, e a importância daquele investimento de tempo de desenvolvimento de todo o time. Tendência número 8, turma, autorresponsabilidade. Cada vez mais esse tema tem colado nas grandes companhias e eu gosto de chamar de autorresponsabilidade radical. Eu sempre trago um slide do Alex Hanold, que é um cara que se dispôs a subir 900 metros de uma montanha sem nenhum equipamento. E para mim esse é o auge da autorresponsabilidade. Mas por que será que nós temos muitas vezes autorresponsabilidade quando a gente fala dos nossos hobbies, né? Eu vou andar de bicicleta, eu vou nadar, etc. Eu sou super cauteloso e às vezes no trabalho eu fico buscando eventualmente desculpas de outras áreas e coisas do tipo. Então aqui fica a dica da autorresponsabilidade como tema central e fundamental do desenvolvimento dos times comerciais. Tendência número 9, turma, o fim da separação entre aprender e trabalhar. Nós temos que conseguir ressignificar esse lugar, porque parece que é assim, aí eu vou entrar em sala de aula, eu vou aprender, não estou trabalhando. E aí os diretores e líderes, não posso tirar meu time de campo, senão eles não vão trabalhar. Mas quando eles estão treinando, eles estão trabalhando. Inclusive trabalhando, se exercitando e colocando energia para vender mais, para vender melhor. Então é uma falácia eu pensar que treinar não é trabalho. Eu pensar que eu sair da sala de aula, sair do campo e ir para a sala de aula, eu estou deixando de trabalhar e de performar. Veja, eu acho que parece óbvio, né? Que aprender deixou de ser um evento pontual e um negócio fora do comum. Eu tenho que estar em constante aprendizado. E aonde eu faço isso? Na sala de aula e no trabalho. Então, quando eu estou aplicando as metodologias, eu também estou, de certa maneira, treinando e me desenvolvendo. E a leitura sobre o que eu aprendo e o que eu coloco em prática é trabalho e é aprendizado.
Então não existe mais essa relação, agora estou trabalhando, agora estou aprendendo. Eu devo estar sempre trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo. Tendência número 10, turma, cultura de aceleração de vendas. Treinamento e desenvolvimento, na minha leitura, deve ser um pilar da arquitetura de performance. Um pilar da arquitetura de performance. Por que um pilar da arquitetura de performance? Porque eu não vou aumentar a performance do meu time com 2 horas, mas com um monte de 2 horas eu vou aumentar a performance do meu time. Mas se eu não tiver a capacidade de traduzir que essa arquitetura é relevante para o aumento de performance, eu vou ficar sempre numa ida e volta de dizer assim, o diretor pede para treinar, eu treino, não dá muito resultado, ele pede para treinar, eu treino, e eu fico nesse vai e vem. Só que nesse vai e vem não tem resultado. Então eu entendo cada vez mais a cultura de aceleração de vendas, que é o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, é a 10ª característica dos treinamentos e desenvolvimentos para times comerciais de alta performance. Se você quer que seu time entregue resultado, construa uma arquitetura de conhecimento, muito visto aí nas academias de vendas e outras iniciativas que a gente tem encontrado de desenvolvimento de times comerciais. Tendência número 11, turma. Modelagem como base de desenvolvimento. A modelagem é um termo que veio da matemática. Você faz uma modelagem matemática. Olha todos os números, vê como é que eles se comportam e desenha um modelo. A programação neurolinguística trouxe a modelagem como é que eu olho os comportamentos de uma pessoa de alta performance e a partir desses comportamentos eu consigo repetir alguns desses comportamentos. Talvez nem todos, porque ele pode ter uma habilidade mais específica. Mas a modelagem que eu estou dizendo aqui é o fato de olhar para o meu time comercial, ver quais são as pessoas que performam. E mais do que colocar isso como um estandarte, como pessoas inalcançáveis, como o cara que é o líder, que é o águia, só ele bate meta, eu trago esse cara para uma realidade desdobrada dos comportamentos que ele tem que fazem ele bater meta. E a partir do desdobramento desses comportamentos, eu, por exemplo, posso fazer um podcast e mostrar esses comportamentos para aqueles que ainda não performam. E aí as pessoas modelam os comportamentos e não aquela pessoa. E esses comportamentos geram resultado. Então, tendência número 11, a modelagem como instrumento de alta performance de times comerciais. E aí a gente vem para a tendência número 12, que é basicamente a utilização de podcast. Nós vimos muito o boom dos podcasts, especialmente na pandemia, e quando a gente viu esses movimentos todos de podcast, a gente disse, cara, muito legal e tal. Até as iniciativas corporativas trouxeram, mas na minha leitura trouxeram só para o marketing. E o que eu queria dizer aqui é que na camada de treinamento ele é muito relevante. Porque não tem nada mais glamuroso do que você ser o vendedor do mês que vai ser entrevistado pelo presidente da empresa, pelo líder da empresa, num podcast. Mas não fica só aí. Eu acabei de dar o exemplo da modelagem. E na tendência número 11, que é a modelagem, eu preciso ter um veículo para transportar essas informações. E mais do que eu dizer seja igual ao tal fulano, eu posso entrevistá-lo usando a metodologia que se usa no Masterclass naquela ferramenta americana. Eu posso entrevistar as pessoas de mais alta performance, traduzindo quais são os comportamentos dele que geram resultado. E essa é a tendência número 12. Explore muito os podcasts e as entrevistas com aqueles que mais performam. É uma ótima ferramenta de modelagem. Tendência número 13, turma. Aí sim, facilitadores experientes, especialistas, inspiradores. Por quê, turma? Porque está cheio de pessoas querendo dar aula de livros. Eu li o livro tal, eu vou dar aula, li o livro tal, eu vou dar aula. Só que num time comercial você precisa ter uma pessoa que entenda do segmento. Uma pessoa que entenda o que é seguir, uma pessoa que entenda o que é sellout, que já tenha feito estratégias comerciais, porque para trocar. Porque o time de vendas é um time desafiador. E se eu tenho um time desafiador, inteligente, muito conectado com a realidade, e eu tenho um facilitador que não tem essa conexão com o tema, não adianta eu falar de autorresponsabilidade, poder do hábito, se eu não sei trocar sobre esses aspectos teóricos na prática daquele time. Então, procurar especialistas nas suas áreas é bastante relevante. E essa é a tendência número 13 que eu queria trazer para vocês, porque quando estou diante de uma plateia, junto com um time comercial, a energia é muito positiva, porque a gente sabe trocar de diferentes formas, sejam de vendas B2B, B2C, varejo, atacado, enfim. Qualquer que seja a forma de vendas, pela experiência que a gente tem em vendas e na parte teórica de desenvolvimento, a gente consegue gerar grande valor para a plateia e, óbvio, para a companhia. Tendência número 14, turma. Mentoria, uma forma aplicada de desenvolver. Então a gente fala muito de mentoria, até ouve, nas redes sociais trouxeram esse benefício para a gente. Dizendo assim, né? Tá, então eu vou praticar a mentoria, vou fazer uma mentoria com fulano, ciclano, beltrano, um monte de mentores que explodiram por aí. E isso é uma metodologia que funciona, tanto que explodiu. Alguns podem dizer, mas uns não são mentores de palco e tal, enfim. Não quero jogar os maus profissionais, mas queria dizer que uma mentoria com o seu time, coletivo de 5 pessoas, 4 pessoas, até 10 pessoas, pode trazer grandes resultados. Entregamos agora numa grande seguradora
uma mentoria de 1 ano que gerou resultado extraordinário de faturamento e de clima organizacional. Posso garantir que você estar no tete-a-tete, resolvendo o problema prático daqueles líderes, daquelas pessoas, faz muita diferença. E o formato de mentoria pode ser inovador aí para a sua realidade. Tendência número 15, turma, Mastermind corporativo. Eu falei um pouco de criar essa mente mestra quando a gente está com uma plateia, mas o Mastermind é o que Napoleão Hill disse o seguinte: quando pessoas em harmonia, com um objetivo em comum, se juntam e se organizam, conseguem ter ideias que vai além da soma daquelas ideias. Seria o princípio da sinergia, mas o Napoleão Hill chama de mente mestra, uma mente maior. E eu tenho visto grandes empoderamentos, grandes realizações que acontecem quando você junta times para resolver um problema em comum. Porque qual que é a dinâmica do dia a dia? Tudo? A área de RH e T&D tem que trazer a solução mágica. Não, parte do problema não é o time que está executando, vamos trazer todo mundo e a partir de uma metodologia de um facilitador que consiga trazer a ideia do mastermind, a gente constrói a solução em conjunto. O problema é de todos, assim como a solução também. E a gente sai do ecossistema em que só um tem que resolver para um ecossistema onde o problema é de todos e a solução e a inteligência de todos pode contribuir para um caminho de melhoria. Tendência número 16, turma. Autoconhecimento e autoconsciência. Né? Cada vez mais esse tema tem sido trazido aí à tona e cada vez mais a gente tem visto que é um tema para ser levado. Embora seja um pouco esotérico, algumas empresas acham meio esotérico, a gente tem visto com a NR1 e com as histórias de burnout o quanto é um tema presente, turma. E aí aqui é importante que a empresa esteja entendendo que o trabalho de autoconhecimento e autoconsciência é relevante. Por exemplo, os vendedores saberem a sua identidade. Qual foi a origem da sua vontade de ser vendedor? A HubSpot diz que 73% dos vendedores não tinham intenção de serem vendedores. Qual é a minha consciência sobre esse lapso da minha identidade desejada e da minha identidade real? Eu preciso entrar nesse lugar de autoconsciência e de autoconhecimento para que eu possa ter uma melhor performance. Inclusive para entender que os meus eventuais gaps não são necessariamente problemas, são pontos que eu posso desenvolver. Autoconsciência e autoconhecimento como a tendência 16 dessas 26 tendências para treinar times de vendas em 2016. Tendência número 17, turma, essa eu adoro. Treinamentos como espaço de reflexão e bem-estar. E aí a pessoa fala assim, mas ela vai tirar 2 horas do campo. E se ela tiver 2 horas pensando no problema? E se ela tiver 2 horas oxigenando? Quem aqui já não foi vítima, vou chamar assim, positiva, impulsionada por uma semana de férias? Por um feriado prolongado que ajudou a deixar as caixinhas se organizando e com as caixinhas organizadas eu produzir melhor. Então o treinamento, turma, não é só um lugar prático, como eu tenho que entrar lá e eu tenho que vender mais amanhã. Eu tenho que entrar lá e eu tenho que deixar minhas sinapses acontecerem. Entrego o conteúdo, faço provocações e a pessoa tem que sair transformada desse treinamento. Isso sim, mas essa transformação talvez não seja tão prática quanto a gente gostaria. Mas é necessária, especialmente num ambiente de altíssima pressão, em que eu preciso ter válvulas de escape para que as pessoas possam refletir, inclusive refletir sobre o seu próprio trabalho, refletir sobre a sua consciência sobre o seu trabalho. Então, os treinamentos não servem só para a gente poder carregar as pessoas de conteúdo, mas também para elas oxigenarem a mente e, quem sabe, ter uma ilha de sanidade ao longo do período de trabalho. Tendência número 18, turma. O direito de não querer aprender e a maturidade de sustentar isso. Eu preciso respeitar, incentivar ou trabalhar o direito daquela pessoa não aprender. Porque senão entra sobre a responsabilidade do T&D, do treinador, do expert, de ter que garantir que aquela pessoa treinou. Mas se ela não está afim, ou se ela está com um problema familiar e não consegue aprender, será que você tem a obrigação de ensinar? Até deve ter a obrigação de ensinar, porque a gente não tem uma formação de vendedores. Mas será que eu, no mesmo nível da minha obrigação, tenho a reciprocidade do direito daquela pessoa não querer aprender? Por isso que eu sempre digo, trabalhar o campo social, aquelas pessoas, para que elas possam entrar no estágio e no estado de aprendizagem, é fundamental para que a gente possa ter melhor performance nos nossos treinamentos. Então eu preciso entender e eventualmente respeitar o direito da pessoa não querer aprender, porque nós podemos fazer tudo, menos a parte da outra pessoa. Tendência número 19, turma, meditação, respiração como ferramentas de autorregulação. A Salesforce, que é um CRM americano famosíssimo, tem uma sala em cada andar em São Francisco com espaços de meditação, de respiração. Às vezes a gente pensa de novo que é muito esotérico, como autoconsciência, mas eu só vivo se eu respiro. E olha quantas formas eu tenho de respirar. Eu posso respirar por uma narina, soltar pela outra, posso respirar contando 4, segurando a respiração. Enfim, entraremos aqui numa série de que chamamos de pranayamas, formas de respiração diferentes para que a gente possa trazer a consciência.
E que tal se a gente pudesse permitir isso para os nossos colaboradores, para os nossos vendedores, para que diante de uma atividade ele possa fazer uma respiração que vai aumentar o foco e concentração de agir, ou numa outra ele pode fazer uma respiração de relaxamento, porque passou sob uma grande tensão. Então, respiração, meditação, como ferramentas aí de aumentar as vendas, por mais que pareça contra-intuitivo, às vezes eu preciso desacelerar para acelerar. Número 20, turma, o medo do invisível e as crenças que sabotam a performance. Olha que interessante, né? Quando a gente fala sobre CRM, quantas não são as crenças que estão sabotando a performance do CRM? Enquanto eu fico incentivando o time de tecnologia e fico ali mostrando como é que se faz os bits e bytes de um CRM, na verdade eu tenho uma crença limitante dentro do meu time. Só que se eu trabalho isso de uma forma muito distante da realidade, eu acabo não assumindo a minha responsabilidade para atuar junto a essas crenças limitantes. Quer ver? A crença da prospecção é uma das que mais mata vendedores. Por que eu digo isso? Porque as pessoas têm o medo da rejeição. E a rejeição leva lá no nosso cérebro reptiliano ao medo da morte. Então, quando eu tomo um não numa prospecção, no fundo, eu estou achando que eu vou morrer para o meu cérebro reptiliano. Essa crença é limitante porque ela impede que eu prospecte mais. Prospectando pouco, eu vendo pouco e logo não performo bem. Então, olha só quando a gente entra nas crenças limitantes, o poder disso. Turma, a tendência número 21. Nem hard, nem soft. O conteúdo agora ele passa a ser, na minha leitura, secundário. Charra, mas por que você está dizendo isso? Porque a competência do presente são as flow skills, as competências de superviver. É como é que eu aprendo hard skills, hard skills, soft skills, naquela máxima do Alvin Toffler, que eu tenho que aprender, desaprender e reaprender. E viver nesse lugar de aprender, desaprender e reaprender e superviver é que é o grande desafio. As técnicas em si de hard e soft skills já não são mais os desafios. Então, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter técnica. A questão é que eu tenho que ter uma saúde para poder aprender, desaprender e reaprender as técnicas de soft e hard skills. Porém, o que eu estou reafirmando aqui é que as técnicas de soft e hard skills são muito mais decodificadas do que as técnicas de aprender, desaprender e reaprender e de superviver. Então, o foco agora estão nas flow skills é como é que a gente está trabalhando autoconsciência, respiração, autodesenvolvimento e assim por diante. Tendência número 22, personalizáveis como instrumento de T&D. Tá, Charra, mas o que é personalizáveis? É aquele copo colorido que vem escrito com uma mensagem. Eu prefiro o meu cliente quente, porque assim eu consigo prospectar melhor. Eu consigo ter a cultura da empresa, a transparência. Eu consigo trazer elementos físicos como transformação de cultura de aceleração de vendas. Para que eu tenha uma cultura de aceleração de vendas, eu preciso ter elementos que transferem essa cultura. E os personalizáveis, mais do que só pelo nome da empresa, podem ter frases de afirmação. E a gente tem visto isso como uma grande sustentação das transformações das culturas em que a gente está inserido. Personalizáveis como instrumentos de treinamento e desenvolvimento são ferramentas excelentes para sustentar uma transformação. Nossa tendência número 23, indo para a nossa reta final aqui, alta performance holística e alta performance. A alta performance, ela não está focada somente na questão do trabalho, mas de como é que eu durmo, como é que eu me alimento, se eu tenho um vício, se eu treino, se eu não treino, e assim por diante. E eu trago isso porque é muito comum em plateias eu pergunto, tá, quem é o responsável pelo burnout? Vocês acham que aparece? O chefe, a empresa. Mas a pessoa não alimenta bem, briga com a família, não treina, etc. E tal, não tem hábitos de alta performance. Quando eu olho para um piloto de Fórmula 1, eu consigo ver hábitos de alta performance. Certamente, ele se alimenta, treina, tem psicólogos e assim por diante, visualização e tudo mais. Então, os hábitos de alta performance fazem com que profissionais tenham alta performance. E é por isso que eu trago alta performance holística e auto performance, para que eu possa me tornar um profissional de alta performance. Então, olhar para este ser humano na sua integridade é fundamental. E mais do que isso, fazer com que ele olhe para ele mesmo como integralidade para que ele possa perceber onde é que está vazando energia. Será que é só o chefe que é tóxico ou será que a vida dele tem se tornado tóxica? Como é que eu, de maneira sutil, responsável corporativamente, posso apoiá-lo nesse movimento positivo? Tendência número 24, turma, capacidade de sonhar, visualizar e realizar. E aqui é muito especial para os times comerciais, porque diante de tamanha pressão, tamanhos desafios crescentes na realidade do mundo comercial, a gente vê que as pessoas deixaram de sonhar. Quando eu pergunto para as plateias de vendedores mais tradicionais, qual é o seu sonho? Você vê as pessoas um pouco apagadas. E talvez essa seja a grande oportunidade do T&D de reativar esse sonho, essa possibilidade e dizer, cara, você pode ser feliz no trabalho, você pode ser feliz sendo vendedor, mas depende de você saber o que é ser feliz para você.
qual é a sua integralidade, qual é a sua parte nesse lugar de ser você. Porque é muito bom ser você, especialmente se você tiver consciência para poder sonhar, se admirar, principalmente visualizar as coisas que você pode realizar a partir do seu desenvolvimento. 25, indo para a reta final, humanização das vendas e vendedores, a gente vê que a política de incentivo das vendas é porrada, pressão, 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 pressão. E é óbvio que eu preciso humanizar isso, mas sem deixar de ter tração. Eu digo que pressão é quando você me cobra algo que ainda não está no prazo e que eu ainda não fiz. E quando eu digo que você pode colocar tração, é quando você está me empurrando para eu atingir meu objetivo dentro do tempo determinado. Então, precisamos humanizar as vendas e vendedores, porque nenhum cliente do outro lado está satisfeito em receber uma ligação em 220 WhatsApp tentando vender, 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 vender. Então é preciso que a gente humanize as vendas, para isso precisa humanizar os vendedores. E por fim, turma, não menos importante, menos conteúdo e mais consciência. A ideia é que a gente consiga ter uma expansão da consciência, inclusive, sobre quais conteúdos são relevantes para que eu possa ter aí minha performance melhorada. Turma, chegamos ao fim aqui das nossas 26 tendências. Eu me preocupei em fazer um vídeo com 26 minutos e acredito que eu consegui. E eu queria dizer que essas tendências não falam mais sobre treinamento, mas de como as pessoas. Eu acredito que essas tendências não falam mais de treinamento, mas como as pessoas podem se desenvolver e performar melhor. Obrigado por ter me seguido até aqui. Espero que você consiga tirar aí dessas tendências bons insights, boas ideias e que você possa então compartilhar com aqueles que gostaram. Não deixe de curtir, dar o like, compartilhar e comentar, porque aqui a ideia é como é que a gente constrói uma arquitetura de desenvolvimento da nova geração de profissionais de vendas do nosso Brasil. Tem muito dinheiro nessa mesa e você, de treinamento e desenvolvimento e de recursos humanos, é pessoa fundamental e estratégica para poder transformar a maneira com que as empresas vendem, performam e atingem seus resultados. Um grande abraço, Marcelo Charra, valeu por me acompanhar até agora. Um abraço.